Vamos trazer em tela Clarissa Oliveira. Clarissa, eu quero te ouvir sobre um tal caminho do meio entre a relação de Lula e Trump, na esteira do que comentávamos agora há pouco, né? Para usar essa relação com o Donald Trump como freio no bolsonarismo, acredito também, é o que muita gente tem dito, e para manter, né, um diálogo mínimo para questões que são necessárias ao Brasil e que vinham caminhando junto ao governo de Joe Biden. Tainá, o movimento que o presidente Lula está fazendo é, nas palavras ali de pessoas que estão acompanhando isso muito de perto ali na área internacional do Palácio do Planalto, é de pragmatismo. Então, a ordem é a seguinte, claro, reforçar ali o antagonismo ideológico entre Lula e Donald Trump, assim como também com o bolsonarismo aqui no Brasil. Mas em hipótese alguma, permitir que isso interfira num diálogo respeitoso em relação ao governo dos Estados Unidos, ao presidente eleito Donald Trump. O jogo todo que Lula deve fazer, isso já nas próximas semanas, nos próximos dias, mas que deve perdurar ao longo do mandato, pelo menos essa é a expectativa, é dizer, olha, a gente vai trabalhar de forma a extrair da relação com os Estados Unidos uma dinâmica produtiva. Ou seja, que renda bons frutos também para a economia americana e para a economia brasileira. E para isso tem que haver uma posição de respeito. Não à toa, Tainá, o presidente Lula foi um dos primeiros líderes internacionais a parabenizar Donald Trump pela eleição nas redes sociais. Fez uma postagem bastante exaltiva ali em relação à democracia, destacando que isso é sim fundamental ali para uma economia global. E, ao mesmo tempo, ele deu essa entrevista para a Cristiane Amanpour, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela daqui a pouquinho, mas aí eu já dando um spoilerzinho aqui, onde ele já escolhe um tema ali, a questão ambiental, para deixar muito claro seu posicionamento muito diferente de Donald Trump do ponto de vista ideológico. Então, o jogo político de Lula é esse. Inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante, que foi destacada para mim por uma das minhas fontes, Tainá, é o fato de que, assim como Lula quer se beneficiar, aí, de certa forma, da polarização política aqui no Brasil, em relação a Jair Bolsonaro, que vem ali bastante subsidiada pela eleição de Donald Trump, fora do Brasil também é interessante para Lula transmitir a mensagem de que, olha, eu sou um estadista, eu sei reconhecer uma eleição democrática de um líder que pensa diferente de mim, mas se ele é o maior líder da direita mundial, eu quero ser um dos principais líderes da esquerda global. Então, esse jogo vai ser feito, olha, porque há uma expectativa também, acho que vocês já chegaram a trazer isso aqui, eu ouvi bastante nos últimos dias, de que Donald Trump, o governo pelo menos acredita que Donald Trump pode ter uma postura mais amena neste mandato, menos radical, menos tensa, provocando menos tensionamento internacional, resultado de um aprendizado até da sua primeira gestão. Então, que isso poderia contribuir para essa relação entre Lula e Donald Trump que seja respeitosa, que seja produtiva, sem abrir mão do antagonismo ideológico. O que deveria ser, né, Clarissa? Quando a gente fala de chefe de Estado, ele representa uma nação inteira, não apenas a ideologia dele própria. Então a relação tem que ser cordial. Há questões econômicas envolvidas. Um presidente e tem uma provocação, né, Uribe, só pegando uma carona no que você está falando, uma provocação muito clara em relação a Jair Bolsonaro. Olha, eu não vou ser o que Jair Bolsonaro foi com Biden. Isso é muito dito no entorno do presidente. Precisa ter uma relação cordial, porque representa todos os brasileiros. O setor produtivo brasileiro não pode ser prejudicado numa relação com os Estados Unidos, porque o presidente não pensa como outro presidente. Então seria o adequado. E vamos ver se realmente, mas essa apuração da CNN Internacional de que Trump tem dado algumas indicações de que vai ser um governo diferente, um pouco mais moderado do que foi o primeiro mandato. Obrigado, Clarissa, pelas informações.